fanático? É alguém que se julga inspirado por Deus ou que se dedica exageradamente a outrem ou a alguma coisa. Fanatismo, por isso, é excessivo zelo religioso, é a adesão cega a uma doutrina, é uma paixão à margem da sensatez e do equilíbrio. Ainda que muitas vezes não se perceba, há uma abissal diferença entre fanatismo e convicção. Convicção que resulta em firmeza. Depreende-se então que pode alguém ser firme sem ser fanático. É que o fanatismo demonstrado por determinada personagem pode não ser resultado de uma firmeza com substância em uma convicção sábia e inteligente. Sem dúvida, todo fanático é firme em seu fanatismo. Mas, sendo fanatismo o que é, então tal firmeza vale tanto quanto o fanatismo que lhe dá causa. É fácil apontar fanatismo em outros. Muitas vezes, o fanatismo de uma pessoa consegue fazê-la enxergar fanatismo em outras, ou então considerá-las pessoas frias e desligadas. Mais fácil ainda é achar que fanático só possa ser quem, de alguma forma, não acredita ou não acredite em Jesus. Nesse caso, só seriam fanáticos os seguidores de Buda, de Maomé ou até de Antônio Conselheiro. Não é bem assim. Fanatismo é fanatismo, e ele pode ser visto, e como pode, dentro do chamado cristianismo e até em relação às Sagradas Escrituras. Já muito se ouviu, por exemplo, a afirmação feita por pessoas que usam a Bíblia como uma espécie de talismã, que ela deve ser obedecida rigorosamente de Gênesis a Apocalipse. Alguns chegam até ao disparate de afirmarem: a Bíblia deve ser comida de capa a capa. A prova inicial de que tudo isso não passa pelo crivo da autenticidade é que não é possível encontrar nenhum deles que tenha sido circuncidado ou que viva sacrificando animais, práticas exigidas pelo Todo-Poderoso durante toda a vigência do Velho Testamento e que deveriam ser observadas pelos que fazem tais afirmações se existisse alguma coerência neles. A Bíblia é a palavra de Deus na medida em que, fora dela, nada existe que tenha tido origem no Senhor Deus. Quer dizer, fora das Sagradas Escrituras, nada é palavra de Deus, seja qual tenha sido o instrumento que se tenha dito ou que se diga usado por ele. A Bíblia é a palavra de Deus, porém, nela, não só as afirmações do Senhor são encontradas por revelação e por inspiração, pois existem tanto afirmações de muitas outras personagens quanto narrativas que completam as informações que a compõem. Conquanto seja a Bíblia a palavra de Deus, não é verdade que nela só podem ou só possam ser encontradas afirmações do próprio Deus. É certo que todas as afirmações e todas as informações do Altíssimo para o gênero humano, por inspiração e por revelação, estão na Bíblia, e somente na Bíblia insistimos nisso. Mas nela também estão informações feitas ou afirmações feitas por muitas outras pessoas, inclusive por Satanás. Gênesis 3, de 1 a 5, Mateus 4, versículos 3, 6 e 9, etc. Muitos já intentaram encontrar falhas na palavra de Deus, e muitos desses muitos imaginam terem encontrado as tais falhas. O que eles não encontraram foi equilíbrio para perceberem que a Bíblia traz o registro de tudo aquilo que precisava ser mostrado ao ser humano
para que esse conseguisse entender qual era ou qual seria o plano de Deus para a redenção do pecador. A posição correta em relação às Sagradas Escrituras, pois, é a posição do equilíbrio. Tal posição livra o estudante tanto do fanatismo quanto da desconfiança. Abordaremos, à guisa de exemplo, dois fatos encontrados na Palavra de Deus que muitas vezes são manipulados para não dizerem o que dizem, porque o que dizem diria mal em relação ao ponto de vista de alguém ou de alguma organização religiosa. Apenas dois, pela exiguidade de nosso espaço. Outros fatos podem ser encontrados em nossos sites. O primeiro deles é o caso da confissão de Pedro com a correspondente resposta do Senhor Jesus. Um grupo religioso criou um dogma que vem atravessando os séculos, a sucessão apostólica, o papado, fundamentando-o numa exegese deturpada da afirmação do Senhor. Em contrapartida, muitos opositores do tal grupo lutam com unhas e dentes para não admitirem que Jesus tenha chamado Simão, o apóstolo, de pedra, a pedra. Criaram até a ideia de que Pedro seria uma espécie de pedregulho, uma pedrinha qualquer. Falta-lhes equilíbrio, sobra-lhes fanatismo. E fanatismo, nesse caso, em dose dupla e em lados opostos. Averiguemos o que está escrito. O Senhor perguntou aos discípulos: vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Mateus 16, de 15 a 18. Examinemos, sem fanatismo, os detalhes dessa escritura. O termo usado por Jesus em relação a Pedro, cujo nome é apenas uma transliteração desse termo, foi Petros. E Petros é tudo menos pedregulho ou pedrinha. Petros é na realidade um maciço rochoso, ou uma grande rocha, uma grande pedra. Foi em função disso que promoveram o apóstolo a papa, coisa que ele jamais foi. E não o foi por não ter o Senhor dito em momento algum que sobre Pedro edificaria a sua igreja. Pedro era uma rocha na medida em que suas afirmações eram fortes e decididas. Ele era corajoso e não perdia nenhuma chance de gritar suas convicções. Convencido de que Jesus era de fato o Cristo, o ungido de Deus, não titubeou. E como uma verdadeira rocha, fez a afirmação retumbante: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Esta confissão do apóstolo foi a pedra sobre a qual o Senhor afirmou que edificaria sua igreja. O texto grego grafa aqui Petra e não Petros. A afirmação apostólica foi a pedra, Petra, que saindo da pedra maior, Pedro, Petros, serviria de base para a constituição da igreja. Jesus, é claro, não edificaria sua igreja sobre homem nenhum. Algo como a igreja, constituída de filhos de Deus, comprados pelo precioso sangue do Cordeiro Eterno, remidos por todos os séculos, algo, pois, como a igreja, sob hipótese alguma, poderia depender da fragilidade
de homem algum. Pedro era pedra, mas era homem. E como todo homem, Pedro era falho. Mas isso não anula a verdade de ter o apóstolo sido denominado por Jesus de grande rocha. Segundo o registro de João 1:42, Jesus usou em relação ao apóstolo Pedro o termo aramaico Kéfas, cuja tradução é exatamente rocha, rocha, e não pedrinha ou pedregulho. O que é e não deve ser negado. Pessoas sinceras não precisam, e por isso mesmo, por serem sinceras, não usam subterfúgios para fugirem de dificuldades no estudo e na exegese da Bíblia Sagrada. Fanatismo, repetimos, não combina com a verdade. A verdade se impõe e se sobrepõe, e só a verdade liberta, a verdadeira verdade. Milhões estão presos ao erro e ao engano, seduzidos que foram por mentiras travestidas de verdade. Como esses erros e como esses enganos não foram ainda traduzidos em juízos, parece a esses milhões estarem gozando da mais perfeita liberdade, errando no uso das Sagradas Escrituras. A decepção nesses casos, será infernal. O Todo-Poderoso se valeu de homens para a composição das Sagradas Escrituras. E como no planeta Terra só existem homens falhos, já que, com exceção do Senhor Jesus, até hoje não apareceu ninguém que falho não fosse, o Senhor Deus foi obrigado a usar tais homens como instrumentos humanos para a composição das Escrituras e como canais para as revelações dele procedentes. As traduções que temos em português, tanto das Escrituras hebraicas quanto das gregas, chegaram até nós depois de exaustivas análises por eruditos que se valeram do que se convencionou chamar de crítica textual e alta crítica. No entanto, ambas as críticas não tiveram jamais o poder de modificar nada do que estava escrito, senão somente determinar a forma original, considerando a semântica das palavras e erros que, incidentalmente, copistas tivessem cometido. Assim, é possível encontrar lapsos de memória de autores na citação no Novo Testamento e nas narrativas, Mateus, Marcos, Lucas e João, de textos do Velho Testamento, sem que isso deslustre e torne menos digno de crédito o que está escrito, pois tais lapsos só ocorreram quando o escritor teceu comentários, não sendo matéria theopneustos, quer dizer, não sendo Deus a falar. Para alguns, não é admissível que existam tais lapsos, porque imaginam isso seria admitir erros nas Sagradas Escrituras. E eles tratam as Escrituras debaixo de verdadeiro fanatismo, como se o próprio Deus tivesse escrito com o próprio dedo não apenas o decálogo nas tábuas de pedra, mas tudo quanto está ou foi escrito. Alguns autores, inimigos da palavra de Deus, alguns principalmente dentro do Espiritismo, vivem vasculhando tais lapsos e usando-os como armas contra si mesmos. São verdadeiros suicidas espirituais. Cavam suas próprias sepulturas eternas, entendendo que as Sagradas Escrituras não devem merecer a qualquer crédito em função da existência de lapsos, como temos dito sempre, lapsos de memória. Sendo que nosso espaço, como já dissemos, não nos permite uma exposição maior, deter-nos-emos em um